Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos de volta ao nosso canal para mais um estudo do livro de Apocalipse. Hoje estaremos fazendo o estudo de número 8, Fim da Morte, um tema que, dependendo do grupo de pessoas que está reunido, traz bastante polêmica, né? Cada um tem uma visão a respeito da morte, cada vertente religiosa tem um princípio, um pensamento. Inclusive, as próprias igrejas protestantes divergem muito, né, na sua maneira de acreditar. Mas a morte é algo real, ela existe, ela acontecerá e haverá um momento em que ela encontrará um fim, né, junto àqueles que estão reservados para a vida eterna, os que aceitaram Jesus, os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E haverá um fim também, porque aqueles que rejeitarem ao Deus Criador de todas as coisas deixarão de existir e logo a morte então encontrará o seu final, né? Vida para quem quiser viver e morte para aqueles que quiserem morrer. Mas a gente não continua vivo após a morte, né? Quando morremos, morremos. O próprio nome já diz morte. E Deus avisou ao homem que o pecado, a desobediência, introduziria em nossas vidas a morte, o que seja o final da vida, né? Estudamos aí 1000 anos de paz na lição anterior. Espero que você tenha gostado. Um tema que tem a ver também com a morte. E o tema de hoje ele completa essa questão do 1000 anos de paz, né? Porque a morte verdadeira mesmo, a morte principal, o final de todas as coisas, ela acontece justamente após esses 1000 anos, segundo a palavra de Deus, segundo o estudo de Apocalipse, né? Então nós temos aqui a lição de número 8, fim da morte. Vamos ver o que a lição tem para nós aqui. Só não tem jeito para a morte. O ditado popular é repetido para dar esperança a quem está lidando com um problema aparentemente insolúvel. Sim, tudo teria solução e conserto. Só a morte não tem jeito nem conserto, reafirma outra versão desse provérbio. A morte de uma pessoa amada pode significar também a morte de uma pessoa em vida. Pais e mães que perderam um filho, companheiros de toda uma vida separados repentinamente e crianças desamparadas porque o fim chegou para um de seus genitores. São exemplos daquele cuja a vida costuma ficar muito sombria e triste depois do falecimento de quem mais a amavam. No entanto, a Bíblia contém uma revelação de Deus sobre o fim da morte. Sim, a morte tem jeito. Há solução para o insolúvel problema da morte. Um dia as pessoas não vão mais morrer. E os que morrerem, né, como já falei, os que morreram voltarão a viver. No Apocalipse, há uma maravilhosa descrição da ressurreição dos mortos e do fim da morte. Acompanhe esse estudo e descubra a esperança que Deus provê para todos os que já sentiram um aperto no coração ao deixar alguém querido no cemitério. Esse comentário é interessante, ele me fez pensar hoje, enquanto eu lia o estudo, né? Numa situação em que nós, ao lembrarmos, né, uma data de perda de alguém, uma data de falecimento, de óbito, nós costumamos dizer saudades eternas. Mas para os filhos de Deus que têm a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, essa saudade não será eterna, né? Porque um dia estaremos todos juntos na presença de Cristo e poderemos então viver em plena paz e harmonia. Então a saudade ela também não é eterna, ela vai ter o seu fim junto com a morte, né? E a gente deveria repensar um pouco nessa situação dessa frase de saudade eterna daqueles que já partiram, porque senão se nós teremos saudades eternas é porque viveremos aqui eternamente,
igual nós estamos nesse momento, enquanto quem morreu continuará morto eternamente. Então, isso não bate com as palavras, né, da Bíblia. Não está em conformidade esse pensamento e essa frase com o que a Bíblia diz. Que se nós ressuscitaremos e estaremos juntos de novo, a saudade não será eterna também. O que Jesus afirmou é poder controlar. O que Jesus disse que ele podia controlar? Nossa primeira questão aí para a gente estar aqui solucionando. Apocalipse 1, verso 18. Olha que interessante. Jesus começa se apresentando, conversando com João, né? Apocalipse 1. Ele está ali se apresentando, dizendo quem ele é, o que ele veio fazer, e ele diz algo a João. Ele está se apresentando, então ele está dizendo aqui, Apocalipse 1,18, que aquele que vive, ele falando dele mesmo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa palavra inferno, ela chama bastante atenção, porque nós acreditamos, por criação, né, por credo de uma sociedade que viveu pregando isso por mais de 1000 anos, nós acreditamos no inferno como um local, um estado, onde as pessoas que morrem ou vão para o céu ou vão para o inferno e continuam lá. Então, uma divisória, né? Uma linha divisória entre céu e inferno. Mas nós acreditamos na permanência do inferno da mesma forma que acreditamos na permanência do céu. E há uma inconformidade nesse pensamento. Por quê? Se Deus nos criou para a vida, por que teria Deus prazer em manter as pessoas no sofrimento? Porque elas escolheram Satanás? Então Deus não destruirá o mal permanecerá num estado de vida, ainda que num lugar separado. Então isso não fecha com tudo que a gente já estudou até hoje. Se Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás, ele foi derrotado, e agora então a gente vai dividindo e Deus vai mantendo essa maldade viva em algum lugar. Estranho, um Deus muito, muito cruel, né? Ao contrário do que muitos pensam, a palavra inferno nesse texto não tem relação alguma com a ideia de um lugar em que os maus supostamente passariam a eternidade em meio a fogo e enxofre. A palavra inferno, nas línguas bíblicas, significa sepultura. Por isso Jesus está dizendo que ele tem a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e da sepultura. Eu posso abrir a sepultura e retirar o morto ali de dentro, trazê-lo à vida novamente, assim como ele fez com Lázaro, com a menina e muitos outros milagres, né? E esse mesmo poder foi dado a Paulo, a Pedro, que também ressuscitaram pessoas. Então, nas línguas bíblicas, a palavra inferno quer dizer sepultura, sepulcro, lugar de ser enterrado, né? O corpo voltando ao pó da terra, e assim ele está lá, retido na sepultura. Assim, o texto encontra sua plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte, da sepultura, capacitando-o a abri-las e a chamar à vida eterna os salvos por ocasião de sua vinda. Então, Jesus tem essa condição, ele tem essas chaves, né? E assim ele mantém a condição de trazer à vida aquilo que estava morto, né? Já falamos do exemplo de Lázaro. Então, quando você troca essa palavrinha inferno aí por sepultura, você consegue entender melhor, tá? Então, inferno não é um estado, um lugar separado, mas a sepultura. Por isso Jesus foi ao inferno, né? Ele esteve sepultado. E assim como ele chamou Lázaro à vida, ele também reviveu e retornou, né, dos mortos. E tem a chave para controlar tudo isso. Como é apresentada a criação do homem? Para entender a morte, precisamos entender o contrário da morte, que é a vida. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Deus então forma o homem do pó da terra e dá a ele, né, o fôlego de vida, e assim o homem então se torna alma vivente. O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma dentro de si, né? Como a gente acredita. Mas o ser humano, na verdade, ele é a alma, como está escrito aqui abaixo. O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas é uma alma vivente. Além disso, o espírito ou fôlego de vida não se trata de uma entidade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida concedido por Deus às suas criaturas, porque o fôlego de vida é sinal vital de existência. Então, mesmo o fôlego de vida que nós temos, né, todas as coisas vivas têm também, porque a vida provém de Deus. Então, a junção do pó da terra, do homem feito do barro, do chão, moldado pelas mãos do próprio Deus, mais o fôlego que Deus lhe concede, soprando suas narinas, o torna alma vivente. Então, alma é o que vive. Você é uma alma, eu sou uma alma, nós somos almas. Contamos o ser humano assim, como almas, né? E não há como a gente se separar uma dessas peças, você não tem mais a vida, o corpo deixa de existir, né? O sopro de vida torna ao seu dono, que é Deus, e a gente vai até ver isso aqui agora, né? E o corpo volta ao pó, como está escrito lá em Gênesis, quando o homem pecou. Então Deus explica isso, né? Que o espírito torna para Deus e o pó torna ao pó. A gente vê muito isso em velórios, né? Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Alguém está dizendo aí que é dono de todas as almas. Almas somos nós, então todos pertencemos a alguém. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Aí o profeta Ezequiel estava falando, né, em nome de Deus ao povo e a toda a humanidade, que todos pertencemos a Deus, tanto pais como filhos. Todos somos de Deus. E o que acontecerá com a alma que pecar? Ela vai morrer. Então, quando morremos, deixamos, é separado, né? O fôlego volta para Deus, o pó volta ao pó. E por conta do pecado, nós morreremos, e aqui é uma condenação, né? Isso, praticamente, né? Também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Vamos adiante para a gente poder entender isso um pouquinho melhor, né? Então, qual é a condição humana segundo a Bíblia? A alma humana é imortal? A alma humana morre como consequência do pecado? Essa segunda resposta aí é a correta, né? A alma humana morre como consequência do pecado. O pecado nos leva à morte, então. O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Essa pergunta aqui ela é muito interessante, né? Porque o ser humano pregou, como eu falei, durante muitos anos, milênio, né? De pregação sobre a imortalidade da alma. Nós já vimos que a alma é o próprio ser humano. Nós somos alma, não algo que está dentro da gente. Então, a gente crê que as pessoas morrem e vão para algum lugar, mas a Bíblia é muito clara quando ela fala que a respeito dessa condição dos mortos. Vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós estamos vivos e sabemos que haveremos de passar pela morte. Quase que eu entrego o estudo lá na frente. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Ou nenhuma, né? Pode estar na sua aí. Nem tampouco terão eles recompensa. Então, enquanto estamos no estado de mortos,
não temos recompensa, não recebemos nada de lugar nenhum. Às vezes flores, né, em cima do túmulo. A única coisa que a gente recebe nesse estado que nos encontramos. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Interrompeu a vida, parou as ações e agora os seus atos estão no esquecimento na condição humana, mas anotados no livro da vida ou no livro dos mortos, né? A gente vai em uma oportunidade de estudar esses livros que estão também em Apocalipse. Há um livro com registro dos que herdarão a vida eterna e aqueles que infelizmente vão perder essa oportunidade. Então a sua memória jaz no esquecimento até esse momento, somente quando Jesus nos chamar de novo. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol, do que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol estamos nós vivendo nesse planeta chamado Terra, que Deus criou, assim como criou o homem e todos os animais que aqui estão. Então aqui a Bíblia em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, ela é muito clara. Quando termina esse verso aqui, está dizendo que os mortos não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui nós temos uma série de versículos nessa escrita aqui abaixo da pergunta. Vamos ler esse texto aqui, depois a gente vai dar uma lida nesses versículos que estão aqui relacionados. Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre o pó da terra e o fôlego de vida. Aqui está explicando melhor que eu, né? Desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Aí tem um versículo aí que nós vamos ler depois. Por isso é impossível que os mortos apareçam aos vivos, já que o fôlego de vida não é a alma da pessoa, mas a alma é o fôlego mais o pó da terra. Separou os dois, acabou a consciência. Então, não tem como alguém voltar, né? É o que está dizendo aqui. É impossível que os mortos apareçam aos vivos. A Bíblia declara que eles não voltam. Jó, capítulo 7, verso 9 e 10. Nós vamos ler também. Não tem sentimentos. Eclesiastes 9, verso 6. Acabamos de ler. Não planejam nada. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. A gente vai ver daqui a pouquinho. Não louvam a Deus, conforme está lá em Salmos e Isaías. E é lógico que assim seja, pois para tudo isso é necessária a consciência. Por essa razão, a Bíblia afirma que os que dizem ter o poder para falar com os mortos estão praticando um engano satânico. Inclusive, a Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam a feitiçaria, nem os que consultam os mortos. Quando o cristão tem dúvidas, ele deve consultar a Deus, conforme está descrito lá em Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Vamos ver esses versículos que estão relacionados aqui? Salmos 14, 146, verso 4, perdão. Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Então, desígnios quer dizer aqueles planejamentos, objetivos, alvos, planos de vida, tudo que nós construímos ou deixamos de construir, tudo isso acaba no momento em que o espírito é retirado de nós. Esse espírito que está falando aqui é o fôlego de vida, a centelha de vida dada por Deus para que nós nos tornássemos alma vivente. Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Opa, então quem vai para o túmulo
jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem mesmo o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aqui, Jó está dizendo que ao morrer, está no livro de Jó, a gente acredita que quem escreveu o livro de Jó tenha sido Moisés, tá? Então, ele está dizendo aqui que o homem, quando morre aqui na terra, essa primeira morte, ele não volta mais. E nem tem como ele concluir obra na sua casa, ele não tem como visitar o seu lar e a sua casa. Tudo que ele tinha que fazer, teria que ter feito em vida. Vamos a Eclesiastes capítulo 9, verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, como nós lemos anteriormente. Então, aquele que morre não tem participação nas questões terrenas mais. Ele está numa condição que nós veremos à frente, como que Jesus trata a morte, essa primeira morte. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Já comentamos, né? Não vou repetir o comentário já feito anteriormente. Mas aqui está dizendo que não há condição de realizar nada. Isaías 38, verso 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua felicidade os que descem a cova. Fidelidade, perdão. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Então aqui está dizendo que quem desce à sepultura não tem como louvar a Deus nem glorificar a Deus. Então nós temos que fazer isso enquanto estamos vivos, que depois de mortos não tem como mais fazê-lo. Apocalipse 22, verso 15, olha o finalzinho da Bíblia. Aqui está dizendo que, lembra que a gente falou lá, leu sobre os feiticeiros, não tem parte no reino dos céus? Olha, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A mentira, o mentiroso é filho de Satanás, que é o pai da mentira. Aquele que gosta de mentir tem parte com o próprio Satanás, porque ele é o pai da mentira. Deuteronômio 18, verso 10 a 14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha que interessante, porque aqui necromante ele faz uma ligação com consulta aos mortos, tá? Necromante é quem trabalha com necropsia, né? Que é a parte que lida com morte. Então aqui acaba se repetindo. Esse aqui então quer dizer que é uma condenação que Deus faz veementemente. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ponto e vírgula. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então os tira da presença. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Palavras do nosso Senhor Jesus. Perfeito serás como o Senhor, para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Aqui em Deuteronômio, Moisés está falando com o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo está falando com o povo de Deus por toda a vida. Né? A menos que você creia que o Antigo Testamento foi eliminado e não tem valor. Mas se você crê na Bíblia, você vai entender que isso aqui também é uma mensagem para os povos de todas as épocas.
porque tem mensagens específicas para um período e outras você, através do texto, consegue entender que ela é para toda a vida, até o retorno de Jesus. Então, aqui está dizendo que Deus não permite que seu povo, se eu tomo a decisão de seguir a Deus, eu tenho que abrir mão desse tipo de atividade, tá? A gente não pode dizer que você é obrigado. Deus deu o livre-arbítrio. Se você escolher viver de uma maneira própria, é uma escolha sua. Mas se você escolher viver conforme a vontade de Deus e deseja ter o nome escrito no livro dos salvos, no livro do céu, estar com Jesus, você tem que cumprir a palavra de Deus, tem que fazer algumas coisas. A gente costuma dizer hoje em dia que é tudo pela graça, mas não é. Deus diz o que ele permite e o que ele não permite. Porque qual seria o sentido de lutar contra Satanás, vencê-lo e permitir que façamos tudo que ele nos ensina ou ele nos coloca em condição de fazer, realizar a vontade dele para ofender a Deus? Não faz sentido você querer ir para o céu, aprender sobre Jesus, aprender sobre Deus, mas viver no mundo fazendo tudo que Satanás ensina, agredindo os princípios divinos e celestiais do Criador. Não tem lógica. Então, ou você segue um caminho ou segue outro. Não dá para. O próprio Jesus falou, né? Não tem como agradar dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então, é exatamente isso que aqui está dizendo. Deus sabe que as pessoas faziam isso aqui nos povos ao redor de onde Israel estava, mas disse que Israel não poderia fazer. Se nós cremos que somos um Israel espiritual, esse mandamento serve para nós também. Quando o cristão tem dúvidas, então, ele deve consultar a quem? Isaías 8, verso 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Esse aqui tem uma questão muito importante, tá? Esse aqui é Isaías capítulo 8, verso 20. Nós deveríamos usar como uma peneira, para peneirar o nosso credo e a nossa religião. Aqui tem duas coisas, a lei e ao testemunho. Primeiro está dizendo que nós temos que ter um princípio conforme a lei moral de Deus. Conhecer a Deus e ser parte do seu povo quer dizer que temos que cumprir os mandamentos. E ao cumprirmos os mandamentos, automaticamente nós estaremos testemunhando. E ali na frente está dizendo, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Jamais serão ressuscitados. Lembra dos 1000 anos? Que o povo que ouvisse a Jesus, né, que lavara suas vestes no sangue do Cordeiro, então serão ressuscitados, estarão com Jesus no céu e farão parte do povo de Deus na nova Canaã. Essa é a alva que aqui está dizendo, que será essa transformação, um novo dia, a nova terra, onde tudo será refeito. Então, a lei é o testemunho. Nós devemos sempre passar por esse crivo tudo aquilo que nós cremos. Se nós professamos uma fé no Deus Criador, que enviou seu Filho ao mundo e deixou a Bíblia como fonte de orientação religiosa para nós. Estou dizendo, se você tem o desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer parte do povo de Deus e crer que Deus é o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo é o seu Filho, o Espírito Santo foi enviado como Consolador para o tempo do fim, você precisa ter esses princípios gravados em você. Questão número 5. De que forma Jesus Cristo se referia à morte? Eu tentei ao máximo me segurar porque quase falei isso aqui várias vezes já, né, anteriormente. João,
né? São João, o apóstolo João, capítulo 11, verso 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro e vai ressuscitá-lo. Então Jesus encarou a morte ali como um sono. Jesus sempre encarou a morte como um sono. Por quê? A primeira morte é um sono. Tá? Quando nós morremos, essa morte, por enquanto, após o pecado, onde todos ainda serão chamados à vida, no primeiro momento, para viver os 1000 anos que nós estudamos no estudo anterior, os salvos serão chamados à vida, enquanto aqueles que não quiserem morar com Deus terão um encontro com a morte, os que estiverem vivos, e os que estiverem mortos sem Cristo continuarão mortos. Satanás ficará preso na terra vazia, ele e seus anjos caídos estarão presos aqui sem ninguém para tentar, porque aqueles que não tiverem parte com Cristo estarão sem vida, e os vivos estarão com Cristo no céu, para 1000 anos, né, de paz e o grande julgamento, como a gente viu anteriormente. Então, quando Jesus retornar com a Nova Jerusalém e os salvos, a gente estudou também que após os 1000 anos, o que aconteceria? A ressurreição dos mortos que não morreram em Cristo, né, que seria depois o grande Armagedon, né, onde Satanás reunirá todos esses povos para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ali então terão um encontro com a segunda morte, essa que não tem jeito, né, não tem solução. A gente também pode aqui observar que Jesus trata em Mateus capítulo 9, verso 24, com a situação da menina, né? Retirai-vos, porque não está morta a menina, porém ela dorme. Então Jesus aqui estava naquela situação da menina também, chegaram a rir e caçoar dele, né? Dizendo que ele estava falando bobagem, e Jesus traz então a menina à vida, né? Talita cumi. E Jesus então trata essa morte como um sono. E mais interessante é você observar que, com o passar dos anos, Lázaro morreu, a menina morreu, o rapaz que Paulo ressuscitou, né, que caiu lá do segundo andar, também morreu. Todos que foram ressuscitados morreram, porque essa era a palavra de Deus. Então tiveram a sua vida concedida naquele período em face de mostrar para nós, deixar o testemunho de que Jesus tem o poder sobre a morte, né? E trará à vida todos aqueles que o aceitarem e lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue dele, né? Assim como aconteceu no antigo Egito, quando o povo de Israel foi liberto. Aliás, acabamos de passar agora pela comemoração da Páscoa, que quer dizer exatamente isso, né? Ao passar o sangue nos umbrais das portas e janelas, o anjo da morte passou direto pelas casas daqueles que professaram a fé na salvação, no sangue do Cordeiro. Então, todos aqueles que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro terão um encontro com a vida, e a morte passará por eles e não os encontrará. Questão número 6. Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua vida? A salvação ou a perdição? Eu não li, né, a questão aqui em cima, né? Então Jesus encara a terceira resposta aí, né, como um sono. A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte, porque ao dormir a pessoa está inconsciente do que se passa ao redor.
está em inatividade, descansa na esperança de despertar, conforme Mateus 9:24, que nós lemos aqui agora há pouco, né? Que a menina estava apenas dormindo e Jesus então a desperta do sono da morte. Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua vida, para salvação ou perdição? João 5:28, 29. O profeta, o apóstolo João aqui está dizendo para nós: não vos maravilheis disto. Aliás, aqui é palavras do próprio Jesus, né? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus havia feito um milagre, depois entra numa conversa, tá? Se eu não me engano, esse milagre deve ter sido a cura do homem coxo, né? Que tinha suas pernas com problema. E deu até uma confusão ali a respeito de Jesus curar no sábado. E mais à frente, Jesus conversando então com todos que permaneceram com ele, os judeus ficaram muito chateados. E Jesus conversando então, ele traz essa frase, né? Que tudo aquilo que estava acontecendo ali não era algo tão espetaculoso, né? Porque o maior milagre seria a hora em que os túmulos ouviriam a voz, e ouvirão, né, a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Lembra que eu falei sobre isso agora há pouco? Então, os que tiverem feito o bem, né, receberão a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, a ressurreição do juízo, que acontece depois do milênio. Então, quem fez o bem ressuscita antes do milênio e segue para o céu com Cristo. Irão encontrar, os anjos tomarão pela mão e serão levados para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus, porque Jesus não tocará a terra. Tá? Mas isso é um outro estudo. Enquanto que os que ressuscitarão para o juízo só ressuscitarão após o milênio. Mais uma vez eu lembro que a gente fez isso no estudo anterior, 1000 anos de paz. Tá? Aqueles que o aceitarem, né, Jesus prometeu ressuscitá-los por ocasião de sua segunda vinda. Ele recompensará a cada um segundo suas obras. Por isso, são bem-aventurados os que morrem na esperança deixada por Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia que ele tem poder para cumprir o que prometeu, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 15, verso 3 e 26. Vamos ver essa imagem que está aqui ao lado, que ela nos mostra. Exatamente o que eu falei. Os anjos nos tomarão pela mão, os salvos sairão da sepultura, né? E nós seremos levados então ao encontro com nosso Senhor Jesus. Vamos tentar acelerar aqui um pouquinho para a gente terminar. Nós estamos na questão de número 6, vamos para a questão de número 7, né? Isso, esse estudo é um pouco menor, então a gente vai fazer ele todo hoje. O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Lembra do final do milênio? De novo, né? Estamos entrando nesse assunto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então temos a primeira morte aqui agora, nesse estado. Haverá ressurreição dos salvos para irem com Cristo para o céu, o milênio. Quando retornarem, haverá ressurreição daqueles que continuaram na terra. Satanás, seus anjos, a besta e todo o esquema de Satanás será lançado no lago de fogo. E aqui também Apocalipse 20, verso 14, está dizendo que a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Por isso que eu falei no início, a morte terá ela tem seus dias contados, ela vai terminar, ela vai morrer junto com Satanás,
Quando Satanás for destruído, a morte também será destruída e não haverá... Ah, não, eu não posso responder a pergunta de número 8, né? Então, vamos continuar lendo aqui embaixo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Novamente, é importante salientar que se o inferno aqui referido fosse um local onde houvesse punição com fogo, o texto acima não faria sentido. No entanto, quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo fica claro. A morte e a sepultura serão aniquiladas para sempre. Amém. Por isso, né? O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra, prometidos por Jesus? Eis que se farão novas todas as coisas, e nós teremos vida em Cristo Jesus. E há uma promessa de Cristo, né? Apocalipse 21, verso 4 responde essa pergunta. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, verso 4. Querido, veja bem, como a palavra de Deus faz sentido. Quando nós tentamos explicar a questão de vida e morte de uma maneira diferente do que a Bíblia mostra, nós nunca conseguimos chegar a uma crença real do estado do homem com relação à vida e morte, a não ser que a gente acredite fielmente na teoria da evolução, e aí nada disso faria sentido, né? Se evoluímos, não existe Deus, não existe deuses, não existem anjos, não existe mais nada, ou podem existir outros mundos com outras vidas, mas seria algo relativo, né? Então, se nós cremos num Deus que criou todas as coisas, cremos que o pecado foi introduzido nesse planeta e por isso nós tivemos essa separação do Deus que criou todas as coisas, cremos que a palavra de Deus é a verdade, cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nós só podemos chegar a essa conclusão maravilhosa de tudo que nós acabamos de estudar, de que a morte é um estado temporário, por enquanto, depois será definitivo para aqueles que, infelizmente, não quiserem viver no reino dos céus e podem até acreditar que haverão outros espaços para se viver, mas a grande verdade é que a Bíblia estando correta, e não há nada no mundo que se compare à palavra de Deus, não sobra outro espaço para se viver após o fim do mundo, a não ser na terra refeita pelo próprio Criador. Essa é a conclusão que a gente chega. Então, vamos concluir com esse texto que está aqui abaixo. Aceitar Cristo não nos livra do sofrimento deste mundo. Mais cedo ou mais tarde, praticamente todos ficaremos doentes e morreremos. Mas ele prometeu que, a partir do dia de sua segunda vinda, todas as nossas tristezas deixarão de existir. Dor, doença, morte, luto e todo sofrimento serão eliminados para sempre da existência daqueles que forem salvos e que viverão eternamente com Cristo. Vamos fazer esse compromisso de